como estabelecido, para que o teu sistema comece a gerar luz, clareza, discernimento, força de vontade, capacidade de discernir aquilo que é bom para você no longo prazo ou no curto prazo. Ontem minha esposa estava me mostrando a série do Chosen, e aí eu estava assistindo lá o Sermão da Montanha. Eu cheguei no Chosen, no Sermão da Montanha, falei, esse que é lugar bom de aterrissar numa série. Aí vamos lá. No Sermão da Montanha, Jesus vira e fala, se você construir a tua casa na areia, o mundo, o karma, vai chegar ali e vai pisar nela, e não adianta reclamar. Porque faz parte da vida, que é o que a gente vai conversar na próxima sessão, ter estresse. Okay? Mas se você tem discernimento, se você tem tédios, você escuta o que eu estou te falando agora. Palavra de Jesus, ok? Não é minha, não. Você escuta o que eu estou falando e você constrói a sua casa na pedra, você não constrói a sua casa na areia. Por quê? Você sabe que a vida vai, digamos assim, pressionar estresse sobre o teu sistema. Mas não me parece muito pragmático do ponto de vista de um programa terapêutico. Vai ser o nosso entendimento de que quando você tem odds o suficiente, o teu sistema começa a ter potência para brilhar. Você começa novamente a resgatar a sua luz divina enquanto expressão no mundo. E é por isso que a gente vai chamar isso de soma, a gente vai chamar isso de vida com propósito. Porque é apenas quando você tem esse grau de organização de prana, ojas e tejas, botei agora na ordem, digamos assim, que me cabe, que a sua vida ela é capaz de navegar o mar das sirenes. Você se amarrar no poste, você botar a cera no ouvido e você falar para o navio mágico, falar, vai reto e não bate nas rochas, por favor, estamos juntos. Que você atravessa o mar das sereias, dos encantamentos e dos feitiços, que o nosso karma, digamos assim, tem muita criatividade para jogar no nosso timeline. Ou criatividadezinha que ele tem, ok? Então, por que eu fiz questão de abrir essa aula de hoje com esse talk, né, com esse discurso? Para a gente entender qual é a finalidade existencial do que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui, para tirar a pessoa de um estado de doença para um estado de não doença. Do ponto de vista, vamos chamar assim, terminológico, sabendo fazer uma diálise metabólica. Depois a gente leva do não doente para o minimamente saudável, fazendo uma hemodiálise metabólica. Eu botei o hemo na frente de propósito. Isso a gente vai estudar no ano 2 de uma maneira mais apropriada. Aqui o ano 1 ele tem uma função de estabelecer um panorama, um quadro de fundo, para vocês, quando chegarem no ano 2, esse sistema ele ser aplicado fazendo muito mais sentido. Ok? Então, para levar a pessoa do não doente para o minimamente saudável, a gente propõe um lugar de hemodiálise metabólica, onde ali a questão não é exatamente tirar dosha no sentido comum do Ayurveda, pelo menos do Ayurveda indiano, e tirar, assim, lina dosha, que é um estado oculto, submerso de inflamação sistêmica, não de inflamação que está só no seu, digamos assim, corpo facilmente enxergável. Ok? Você tem um X de um processo de inflamação no nível, do ponto de vista da linguagem intracelular. Depois que é agora onde a gente vai começar essa aula agora, a gente vai chegar ao seguinte ponto: como que eu empacoto prana em ojas? Na aula passada a gente falou da regra 80-20, agora a gente vai chegar a esse ponto. Ok, mas para eu ter uma excelência imunológica, não é só tarde force ou redoxon ou biotônico fontoras. É o entendimento de como isso se torna cotidiano na tua vida. Qual é o mantra do Ojas? Todo dia ela faz tudo sempre igual, ok? Quando você começa a ter a perspectiva de que você precisa empacotar prana em Ojas, você vê que o teu estado imunológico ele é consequência da sua clareza ayurvédica. Estamos inspirados para a aula de hoje, já podemos lançar